Vamos voltando. Acho que estava na fala da Clarissa. Eu tentei avisar sem interromper, porque é ruim, né? Alguém entrar no meio da fala do outro que ia cair, mas não sei se ela chegou a ver. Ô, Joyce, só enquanto ela ainda não voltou para continuar a fala, depois dessa pauta, que eu acho que é a segunda, quantas a gente ainda tem? Porque são 7h15. Seu microfone tá fechado. Nós temos aqui sobre a audiência pública da Aratu, o andamento da lei. Aqui é uma pauta que ele tinha trazido, né, que é a retomada das assinaturas, com a Secretaria de Comércio e Indústria e o Carnaval. Não, ó, Então, já tem mais aviso de antemão que duas. até às 8 horas não vamos dar conta de todas. Então a gente, quando der às 20 horas, 20h15, né, que vai dar às 2 horas, Isso. a gente vê se vai deixar pautas para depois. Ou se vai É, estender por mais uma hora. posso dar só uma palavrinha rapidinho? Ah lá. É que assim, eu vou ter que entrar agora só ouvindo, porque eu tenho uns afazeres aqui no SAMU, né? Então eu vou ficar só ouvindo. Então eu só gostaria de deixar meu recado também, que todo mundo falou aí, que assim, justamente eu é que não vou me intimidar mesmo por nada, né? Eu sou perseguido desde 2017, então não vai ser agora que eu vou dar bola para isso, tá? Então, vamos continuar firme, eu estou firme nisso aqui, e agora com mais vontade ainda. E vou dar mais trabalho ainda a partir de agora. Então, não me intimido por nada, tá? Não tenho medo de nada nem de ninguém. E eu vou estar ouvindo você, gente. Obrigado. Eu também queria falar um pouquinho, assim, um minutinho só. Claro, Fabi. Não, Depois, então, Clarissa, deixa eu só avisar, Clarissa, a gente estava esperando você entrar, por isso que as pessoas estão fazendo outras falas. Assim que a Fabi terminar, daí já é você, porque você foi interrompida, porque caiu a reunião, tá? então, eu acho que, assim, nesse tempo a gente vê, assim, que nada acontece por acaso, né? O Almir, ele tem uma presença que ele mexe com todo mundo mesmo e bota todo mundo para agir, né? E é uma coisa que é uma luz dele mesmo, assim, né? E eu acho que ele veio nesse momento mesmo para, sabe, botar todo mundo mesmo para se mexer, né? Eu acho que é aquele negócio assim, eu tô falando até um pouco por mim, assim, sabe, né? Tipo assim, da gente realmente ganhar essa coragem, né, e de lutar. Então ele deu esse start, né? Eu acho que tudo que está acontecendo, de fato, eu concordo que ele tem que mesmo se preservar nesse momento, né? Concordo com todas as ações dele e também acho que em algum outro momento ele vai continuar acompanhando, tenho certeza, porque ele não vai se aguentar, porque está dentro dele, né? Mas o papel dele foi, assim, fundamental, né, para dar forças para a gente também, igual o Rogério falou, né? Agora que a gente vai botar o negócio para frente mesmo. Então, ele é essa luz, né, que veio mesmo para impulsionar todo mundo. Eu tenho particularmente uma imensa gratidão por ele, né, porque além de ele ser uma pessoa assim extraordinária, assim, de tratar a gente assim de uma forma muito humana e muito carinhosa, ele é muito sábio, né? E sempre soube conduzir os assuntos e sempre lutou assim de uma forma extraordinária. Então, assim, eu tenho grande gratidão mesmo por ele, né? Entendo esse momento que ele está passando e é assim, estamos junto com ele. Aí. Hã? Clarissa, quer encerrar sua fala? Para a gente ir para a próxima pauta. Olá, oi, desculpa, eu estava aqui falando, me empolguei, não olhei aqui o horário, já estava aqui
com o coração apertado, então eu não sei onde foi cortada a minha fala, e eu não queria ser repetitiva. Você estava Eu não falando sei. de quando você estava na gestão do Kleber, que você tinha sido desrespeitada. Que Você você falou alternava com a Magda. Que você e a Magda sempre se revezavam para que a cadeira não ficasse vacante, e daí falou sobre a questão de ser desrespeitada de forma pessoal. Ah, sim. E então acho que a gente tinha né, essa vontade, né, de fazer muito pela cultura. Eu, pelo menos, sempre tive. E mesmo estando presente, assim, a gente sempre tentava se alternar, então, para não deixar a cadeira vazia, né? E aconteceram naquela gestão desrespeitos que eu acho que são assim pessoais. E eu acho que agora o Almir sente a mesma coisa, né? Porque isso é uma questão que eu acho que é uma irresponsabilidade, uma crueldade, uma imaturidade, não sei, que é fazer essa mistura entre o seu posicionamento coletivo, né, as suas ideias e uma luta por uma política que é uma coisa coletiva, né, para todos, da sua vida pessoal, da sua privacidade, né, da pessoa individual que cada um é. Então, isso é fundamental, sabe? É uma coisa que eu acho que a gente tem que estar sempre construindo e reconstruindo dentro de nós, sempre se autoavaliando, né? E sempre estar construindo isso nos espaços, estar formando as pessoas, não sei, fazendo conversas sobre isso, porque isso é muito sério, né? E a gente tem que saber fazer essa separação, né? O que é a vida íntima, privada, o indivíduo, e o que é aquela pessoa representando um outro todo muito maior, né? Numa figura coletiva e pública, né? Então, eu acho que, assim, eu sofri na pele naqueles 2 anos, depois fui criticada, né, negativamente por não ter me colocado para participar nas outras formações, né, desse conselho, e, assim, ouvi até, né, de pessoas próximas que eu tinha abandonado a luta, quando não é verdade, né, porque existem várias esferas de luta, né, a luta, ela é diária, seja dentro da sala de aula, seja em conversas com os políticos, seja nas redes sociais, seja em artigos escritos, seja dentro da própria universidade, né, então não é porque a pessoa não está como conselheira, um membro formal de um conselho, que ela não está na luta, né? Então, eu recebi essa crítica, fiquei extremamente chateada também, porque eu achei ela injusta, né, no sentido de ser injusta, e eu acredito que o Almir também possa receber essa crítica, né? Então, eu acho que não poderia deixar de dizer isso, porque eu vivi isso na pele, né? Eu senti isso na pele. Não como presidente, porque eu acho que talvez nesses 2 últimos anos, né, ele tenha recebido um encargo maior, né? Não sei. Mas, então, eu imagino que a dor dele possa até ser maior, né? Não sei se dor se compara. Então, eu acho que a gente precisa começar a, não sei, a ter sensibilidade ou maturidade, ou mais responsabilidade, ou mais discernimento do que é a vida íntima e a vida pessoal, né? E a vida pública coletiva. Então, de novo, eu acho que foi mais um clássico caso dessa mistura perversa, né? Então, é isso. Eu também deixo os meus agradecimentos aí para o Almir, né? E também peço desculpas se em algum momento eu fiz algum comentário ou me posicionei de alguma forma, não sei, ofensiva. E eu acho que por ele e por todos que já fizeram parte desse conselho de forma responsável, a gente tem que continuar. E se eu não estiver por perto, que vocês continuem, ou quem tiver que continuar, e que sinta orgulho dessa história e dessa luta. É isso. Eu quero fazer Posso? Claro. Vou fazer uma leitura rápida para a gente encerrar, mas tudo isso é para motivar com que a gente realmente continue, porque não vai ser fácil, gente.
né? Não dá para dizer que ele não vai fazer falta, porque ele vai fazer falta, né? É uma pessoa enfim, que faz a diferença, né? Eu fui buscar um texto aqui, e daí eu ia ler um, eu falei, não, mas não é esse, eu vou ler outro para a gente poder encerrar, e eu queria me colocar à disposição, não sei quem é que também se coloca nisso, para a gente fazer esse corpo de texto, realmente, né? Acho que mais do que a nota de repúdio, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar os bons e não dar bola pro outro lado, sabe? Para não ter peso mesmo, para não dar importância, né? Então eu vou ler uma. É um texto bem curto, tá? Eu vou aproveitar que isso aqui é um conselho de cultura, né? Como diria a Melody, vou trazer cultura para esse povo, tô brincando. O nome do livro são Histórias do Sr. Koiner, é um livro de Bertolt Brecht, que é um dramaturgo alemão. E o texto diz assim: O Sr. Koiner e a maré. O Sr. Koiner passava por um vale quando notou, de repente, que seus pés estavam na água. Então percebeu que seu vale era, na realidade, um braço de mar, que se aproximava o momento da maré alta. Imediatamente parou, buscando com os olhos uma canoa, e enquanto desejava uma canoa, ficou parado. Mas, não aparecendo nenhuma canoa, ele abandonou essa esperança e esperou que a água não subisse mais. Somente quando a água lhe atingiu o queixo, ele abandonou também essa esperança e nadou. Tinha se dado conta que ele mesmo era uma canoa. É isso. Próxima pauta. Bravíssimo. Próxima pauta. Como a nossa luta é árdua. A próxima pauta, eu gostaria até de aproveitar aí que a Clarissa está presente, que é sobre a audiência pública da Aratu. E, na verdade, a gente tinha trazido essa pauta na reunião anterior, mas não deu tempo, a gente se estendeu bastante na audiência da Corporação Municipal. Então, eu não estive presente, eu só assisti virtualmente. Se a Clarissa puder, de forma aí, sintética, fazer um resumo do que foi, como foi, a título de deixar registrado, se mais alguém quiser aí tomar a palavra para deixar aqui gravado, né, como é que foi todo esse movimento, tá com a palavra. Eu vou pedir ajuda aí para vocês na questão do tempo, ok? Ok. Marca 2 minutos, por favor. Tá. Essa audiência na Câmara, eu e o Fabrício, que é um arquiteto, que reside aqui em Pirassununga, a gente protocolou e nós pedimos, por quê? Porque naquela audiência do dia 9, que foi no Centro de Convenções, eu e várias outras pessoas, principalmente os moradores lá de Cachoeira de Emas, se sentiram tolhidos, né? Não conseguiam, em 3 minutos, falar sobre um problema, sobre uma questão, não sei se é um problema, né? Mas uma questão que é muito importante, né, na vida deles e já vem de algum tempo, né? Então, esse anseio, né, por querer falar mais, né, o porquê dos pontos contrários, né, o porquê da não concordância com aquele projeto apresentado naquela noite, estava entalada, assim, né? Então, eles pediram primeiramente uma nova audiência com o secretário Vitor Nares. Essa audiência foi negada, né? Ele deu resposta negativa, e aí, então, partimos para essa ideia de falar com a presidente da Câmara, solicitar, né, a presidente da Câmara, que então tivesse uma outra audiência pública onde os moradores, né, aqui da cidade e de Cachoeira de Emas pudessem, então, falar sobre todos os seus pontos de vista, né? E aí foi o que aconteceu nessa audiência. O Marcelo, que é morador lá de Cachoeira de Emas, que já vem acompanhando também esse caso há alguns anos, ele conseguiu, né, cópias e acesso a documentos da CETESB, de biólogos, ao próprio projeto de engenharia, a questão das turbinas, tem toda uma questão técnica lá que eles vão usar
não sei, uma questão lá de explosivos, inclusive dinamites. Então, assim, ele levou toda essa parte técnica, né? E aí ele pôde falar, ele pôde ocupar aquela cadeira ao lado lá da Luciana Batista, né? Como ela assina agora o nome dela. 2 Então, minutos não dão para muita coisa, viu? Já foram. Então vamos já seguir mais um foram? pouquinho. Já é muito rápido, 2 minutos. Vamos Tá. lá, segue. E aí ele fez essa explicação, né? Eu acho que quem pôde acompanhar ali virtualmente, porque eles falaram que as câmeras iam capturar o áudio, né? Na tribuna e lá do Marcelo também. Aí eu ocupei lá por um momento a tribuna, falei sobre a questão do processo desde 2015, a votação que teve no teatro Cacilda Becker, um movimento da população que era contrário à demolição do prédio do Ecomuseu e a insatisfação de muitas pessoas também com essa ocupação lá da Aratu naquela área. Clarissa, você desligou o microfone sem querer. Seu celular vibrou aí. Isso, já abriu o microfone. E não foi avisada ao conselho e muito menos teve uma ampla divulgação aqui no município, né? Várias pessoas não ficaram sabendo, eu não fiquei sabendo, eu não sei se vocês ficaram sabendo também. Então, eu e o Fabrício, né? A gente acha, e eu falei isso lá publicamente, que foi uma questão extremamente antidemocrática, e já vinha desde 2015, né? Então, quando a Câmara fala que foi aprovado, quando eles falam que teve audiência pública, quando eles querem falar que tem todo um processo transparente e super democrático, a minha fala foi no sentido de mostrar que não é essa a verdade. Não foi um processo super democrático, super transparente, e não é um projeto que foi conversado com todas as pessoas e construído de forma coletiva. E também a minha fala foi no sentido de desconstruir essa palavra progresso, né, que as pessoas do nosso executivo atual usam, que eu acho que é sórdido, né? É sórdido o que eles fazem, porque é lógico que no imaginário das pessoas elas pensam em progresso como uma coisa boa, como um avanço, né? E aí eles usam esse termo e na realidade é só para dar uma etiqueta para as maldades que eles estão fazendo, né? Porque eles não conversam com as pessoas, eles não constroem de forma coletiva, eles não estão sendo democráticos, eles não estão sendo progressistas, né? Eles se fazem de progressistas, mas não são. Usam a palavra progresso, no meu entender, de forma sórdida, entendeu? E aí o que acontece? Algumas pessoas desavisadas num primeiro momento acabam achando que eles estão fazendo coisas importantes, né? Mas no segundo momento, logo quando você põe o pé no chão e você vai ler todos os laudos e todas as coisas, você percebe, né, que projeto, assim, destrutivo, né, enfim, um projeto desrespeitoso, destrutivo, autoritário, né, nada democrático, que é o que eles estão querendo colocar. Então, essa audiência foi nesse sentido de dar voz mesmo à população, porque no dia 9 nós não nos sentimos ouvidos e acolhidos. E uma outra coisa também, que saiu uma ata que o secretário Vitor Nares fez, daquela reunião, daquela audiência pública do dia 9/9, e ele coloca algumas sugestões, dizendo que foi aberto o microfone para sugestões do público presente. E em nenhum momento ele colocou que a maioria do público foi contra o projeto. Ninguém estava ali para fazer sugestões. A sugestão, então, que ele teria que colocar é que as pessoas se manifestaram contrário a esse projeto, não querem esse projeto do jeito que está, e isso não consta na ata. Então, o que eu coloquei lá? É uma ata mentirosa, é uma ata fraudada, entendeu? É uma vergonha, é antidemocrático. Em 2021, a gente não poderia estar passando por isso em plena democracia. Então, é um abuso de poder e, assim, não sei como a gente vai fazer, mas estamos nos articulando para dar entrada para que seja pedida uma nova ata realmente verdadeira e condizente com o que ocorreu e que todos os presentes sejam consultados. Obrigada, Clarissa. É uma situação bem Quanto complicada, né? Desculpe.
Imagina. Mas Eu queria falar sobre Aratu na oportunidade, tá? Se não tiver ninguém na frente. Não tem. Pelo menos ninguém se inscreveu no chat. Tá. Só complementando a fala da Clarice, não é verdade nem complementando, é passando uma informação para vocês. Fecha a câmera, senão você vai cair de novo. Reuniões, isso já desde a semana, o presidente de associação. Tá cortando muito, Daisy. Tenta fechar sua Inclusive, câmera. espero uma reunião hoje às 4h30 do sindicato do servidor, aí outras Daisy, pessoas. Você tá me ouvindo? Daisy, miga. Sim, Ninguém tá te ouvindo. estou. Tudo que você falou tá... Fecha a câmera e aí você sorta o verbo. Oi. Fecha a câmera. Aí, Aí, melhorou? Fala. vamos Ótimo. ver, vai, fala. Em que parte vocês ouviram? Até onde? Nada. Ah, legal, vamos lá. Só a título de informação, né? Nós fizemos algumas manifestações na Câmara Municipal, a última na terça-feira, enquanto a Aratu estava lá reunida com os vereadores, e a gente sabe que existe aí uma propensão muito forte, né, de que esse projeto não vai passar, mas a Aratu anda fazendo, assim, reuniões com várias instituições. Hoje à tarde, por exemplo, às 16h30, tiveram uma reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, né? Na outra semana, procuraram também um líder de bairro, né, de associação, lá da Zona Norte, e talvez estejam procurando, né, o contato de outros presidentes de associação, enfim. Eu não sei até que ponto isso é legítimo e até que ponto isso é ético, mas de repente pode até ser legítimo e ético, né? O que eu queria só colocar, a gente chama de lobby também, né? Então, depende do nome que você quer dar à coisa, né? Mas eles estão, na verdade, levando para a população, tentando pelo menos, né, criar aí um grupo, talvez para tentar reverter essa votação na Câmara Municipal. Então, a gente vai fazer o mesmo, tá? Vamos procurar também essas associações. A votação já é na próxima segunda. O representante dos moradores de um grupo de moradores de Cachoeira de Emas fez vários vídeos, tá? Ele tem bastante conhecimento técnico do assunto, explicando quais são as consequências. Vou colocar esses vídeos, tá? Para quem quiser ajudar a compartilhar, vou colocar nas minhas redes sociais, e quem puder compartilhar também. E são vídeos, assim, que só esclarecem, né, de forma bem honesta, objetiva e técnica, os danos que a vinda da empresa vai causar, tá? Para Cachoeira de Emas, para nossa cidade, para o ecossistema como um todo. Tá? Então, quem puder compartilhar, a gente agradece, tá? Porque é aquilo, a empresa está mostrando um lado, e eu acho que nada mais justo e democrático do que a gente mostrar também aquilo que eles talvez não tenham interesse em demonstrar, tá? E, novamente, eu volto a dizer, não sei nem se isso talvez seja até legítimo, né, esse movimento da empresa, mas é importante que a gente saiba e que a gente continue o nosso movimento também, porque tudo que a gente fez foi às claras, né, foi à luz do dia, foi aberto, as pessoas que assinaram os nossos abaixo-assinados, a gente tem certeza que a gente vai encontrar todas elas se procurar, e que elas sabiam exatamente o que estavam assinando, tá bom? Então, a gente vai insistir essa mobilização. Também percebemos, durante as nossas manifestações, que a cidade como um todo, a maioria, não tem noção do que está acontecendo, do que está para acontecer ali na Cachoeira de Emas, né? Então, o nosso intuito é levar a informação, e cada um que tire as suas conclusões e que forme a sua opinião, tá? A gente não vai, não é no intuito de manipular, mas só de informar mesmo o Pirassununga do que pode acontecer com a vinda desta usina. É isso. Perfeito. As pessoas esquecem que o rompimento da barragem de Mariana também veio com a desculpa do progresso, né? Não que isso vai acontecer. Não que ali vai acontecer isso, eu não estou dizendo que é em pé de igualdade, mas é a mesma coisa. Você vai se valer
de um recurso natural para tirar lucro sobre aquilo e, em troca, você entrega uma merreca e destrói o patrimônio cultural, ambiental, dizendo que depois você vai replantar tudo de novo, né? É muito surreal. Que, inclusive, quando teve audiência pública em 2015, essa fala da Clarissa dentro da Câmara, no dia que a população foi ouvida, né, pelos vereadores, e não lá dentro no dia 9/9, né, na Secretaria de Cultura e Turismo, é isso. Em 2015, foi massivo as mãos levantadas, não aprovando. A população não queria, e mesmo assim, a Casa de Leis, com os seus integrantes daquela época, em pleno véspera de Natal, né, assim, entre Natal e Ano Novo, aprovaram a lei. Então, para que serve uma audiência pública? É o que, na verdade, nos dá margem agora para questionar, inclusive, ou para buscar vícios nesse processo, esse projeto de lei, né? E assim, mas a lei foi aprovada, tá bom, mas leis com vícios e que forem consideradas, de repente, legais, inadequadas ou qualquer coisa assim, elas podem ser anuladas, né? Isso é a segunda parte da nossa luta. A primeira agora com relação a esse novo projeto, mas para 2015 também a gente já tem aí algumas ações previstas, mas aí não ações políticas, ações jurídicas mesmo. Perfeito. Então, só a título de sapiência, segunda-feira é o dia que eles vão votar, é isso, na Câmara? Isso, todos convidados, tá? Convidadíssimos. Estaremos presentes. Beleza. Mais alguém que gostaria de contar alguma coisa sobre a audiência da Aratu? Podemos seguir? Beleza, então. Então, a nossa pauta número 4 é sobre o andamento da alteração da lei do Sistema Municipal de Cultura. Não sei dizer. Não sei dizer, gente. A gente recebeu esse questionamento e não tem uma resposta. Eu não sei dizer. Acredito Pergunta, que a gente possa... tivemos retorno da Câmara Municipal? Não, ainda não. A Câmara Municipal ela solicitou para que a gente enviasse o projeto de lei diretamente para eles analisarem. Uhum. E ainda não tivemos um retorno da Câmara sobre essa questão. Previsão então, assim, de retorno? Ainda nada. Podemos entrar em contato, né? Solicitar uma resposta. E até porque, gente... Eu acho. Assim, a gente precisa fazer agora ainda mais do que nunca, né? A gente tem que pôr a casa em ordem, fazer nova eleição, a gente já queria estar com essa lei aprovada para fazer tudo isso, para já nomear cadeiras novas. Então, acho que já passou da hora, né? É que fica muito complicado, né? Porque a gente tem respostas muito sabonetadas, assim. O secretário diz que já está na também, o Conselho mesa. Estadual, cidade, em último. Fala de novo, Deise, cortou o seu áudio. É verdade. Espera aí. Melhorou? E Não. fala, Ninguém te mulher. ouve. Travou, né, gente? Travou, Não? gente, a gente ouviu. É porque vocês estão travados aqui para mim. Ah, entendi. Então tá bom. Ó, eu estava eu acho que a gente pode fazer um contato informal e perguntar em que pé tá. Também podemos fazer um ofício reiterando, né, a nossa solicitação para que eles verifiquem o que pode ser feito nesse sentido. A gente tem o Conselho Nacional de Cultura e o Conselho Estadual também, que a gente pode buscar respaldo neles. E assim, gente, se nada der certo, o Conselho é deliberativo, né? Embora o projeto deva ser de autoria do Executivo, não há como negar que, se nós somos auxiliares na elaboração de políticas públicas, a gente não pode ficar refém do Executivo tendo um projeto parado na mesa de um secretário há sei lá quantos meses, né? Então, acho que, de repente, uma conversa, não conversa, tá? É um documento oficial mesmo,
ao Ministério Público, né, que é quem pode respaldar os conselhos, que são órgãos de controle social, então representam a população, para ver o que pode ser feito pelo conselho, né, ou pelo próprio Ministério Público, com relação ao que está acontecendo com esse processo, né, porque na prefeitura isso tem o nome de embalar em berço esplêndido, tá? Infelizmente é isso. Acho que o Machado está pedindo a palavra. Sim, siga, Machado. Tá aberto já. Eu sou totalmente a favor do que a Deise está falando, tá? E assim, eu acho que já passou da hora da gente parar de ficar com esse negócio de pede, de espera, e dura 6 meses, e dura 1 ano, e não vem resposta. Meu, começar a fazer igual a Deise falou exatamente. Não respondeu, vamos começar a mandar oficialmente tudo para o Ministério Público e acabou. Como diz a vereadora Sandra, né? Chega de faz de conta. Chega de faz de conta. Essa política de faz de conta tem que acabar. Então, se não vai responder, vamos dizer assim, a grosso modo falando, não vai responder por bem, vai responder por mal. Então, fazer tudo à base de ofício, tudo a partir de agora só documentado e chega. Já que já percebemos, já vimos que conversa não adianta. Conversa, como a Samantha acabou de falar, é só resposta sabonetada e não chega a nada. Então, chega, preto no branco, ofício e acabou. E só mais uma observação, né? Quando a gente fala de direito público também, direito administrativo, existe, eu estudei sobre isso, mas não sei dizer agora a lei, artigo tal, mas posso verificar, não é difícil. Isso é improbidade, né? Você não pode retardar processos nem em benefício próprios ou de outrem, né? Você não pode simplesmente deixar um processo parado na sua mesa porque ele não te interessa, né? Existe aí uma previsão, se eu não me engano, eu não sei se é prevaricação, acho que não é improbidade, não. Acho que é prevaricação, tá? Mas existe aí, inclusive, uma penalidade para essa prática, né? Isso é ilegal. Então, acho que a gente tem aí alguns instrumentos para fazer isso valer. Porque senão... Está previsto, desculpa te cortar, Deise, está previsto na Constituição, na lei orgânica, tá? Que o poder público tem 15 dias para dar uma resposta para o que quer que seja. Então, está na Constituição, está na lei orgânica. Então, até quando a gente vai ficar nisso? Chega, gente, chega, não dá mais, né? Vamos fazer valer o que está na lei e acabou. Eu acredito que, na verdade, a gente tenha tido aí um delay de paciência, porque a gente começou um ano com pandemia, com um novo secretário, com aquele discurso de que, e verdadeiramente eu falo por mim, né? Acolhi no sentido de beleza, ele tá prestando atenção e vendo onde é que ele tá pisando, mas nós estamos em dezembro. Já foi um ano, né? Assim, para essas questões. Não adianta sentar aqui e aparecer uma vez por ano na reunião e falar que fez 1, 2, 3 coisas muito importantes, quando na verdade a gente precisa de uma resposta que é muito simples. Assim, a lei já existe, ela precisa de uma atualização, ela está desatualizada para algumas coisas e errada para outras, e a gente percebeu, ele só precisa passar para a mesa certa. Então, como não fez, me corrija se eu estiver errado, mas a gente está vendo isso desde o primeiro semestre. É isso, Joyce? Sim. Então agora como que a gente faz esse negócio aí pro MP? Informação, eu acho que pedir uma resposta da Câmara Municipal, né? Porque a gente tem aí alguma coisa, uma informação talvez extraoficial de que a Câmara pode fazer por iniciativa própria do Legislativo algumas alterações pontuais, né? Então, eles precisam analisar esse projeto e ver se as alterações propostas são pontuais ou não, se cabe, se a Câmara pode fazer isso ou não, e nos responder. Se a Câmara não puder, é o Ministério Público, e ver o que a gente concede, né? Porque isso é morosidade, né? O tempo houve, né? Agora, se uma lei do Sistema Municipal de Cultura não é prioridade para a pasta de cultura, aí a gente... Vai ser para quem? Né? Tá a pé, porque tempo teve. Se não é prioridade, então aí eu não sei o que é.
Bom, então aqui É só para a isso. gente se organizar. A primeira coisa, então, é uma pergunta extraoficial para a Câmara para saber se sim, se não, e dependendo Isso. do que eles responderem, a gente parte para o plano B. Isso. Oficia, instrumentaliza, mostra todas as atas de reunião, os links das reuniões que estão gravadas, as listas de presença, todas as nossas reivindicações e o tempo que esse processo está aguardando, né, dormindo lá, cochilando, que, sei lá, para mim já está em coma, e ver qual é o Ai, posicionamento do Eu Ministério sugiro Público fazer oficial, não oficial e não extraoficial. para a Câmara. É. Já Pode fazer ser, tudo oficial, reiterar. tá entendendo? Reitera. Tá. Coronel Vargas já nos dizia na Defesa Civil, em serviço público de boca só beijo, e ainda assim dá problema. Tudo é no Dá, papel. né? Acabou. Dá, ou se Dá, dá. né? É certo. Pessoal, então tá. Para não cair no meio da fala de ninguém, falta 3 minutinhos para cair. Não é melhor a gente derrubar e voltar, senhora secretária? Derrube e voltemos. Eu não Ok. posso. Em Ah, breve. você que derruba, né? Você derruba. Eu derrubo. Beijo, É até que já foi o já. último bloco. Beijo, tchau.